Olá, bem-vindos a nossa classe de espanhol. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, vamos aí seguir nossos estudos de espanhol. E que será que vamos estudar na classe de hoje? A ver? Lembrando um pouquinho que nós trabalhamos na classe anterior, isso é muito importante para que nós tenhamos a ideia da progressão dos nossos conteúdos. Lembram disso? Então, em la classe anterior, trabalhamos qual gênero textual? Artículo de opinião. ¿Os acordáis de isso? Que trabalhamos? Nós trabalhamos e reconhecemos quais eram as características deste gênero textual. Inclusive, identificamos a sua função social. Os acordais? Artigo de opinião. Para que serve? Quando utilizamos? Olha as palavras e expressões que nós utilizamos para esse gênero. Argumentar, opinar sobre alguma coisa. E a parte de língua que estudamos na classe passada, por exemplo, tratamos de las variantes linguísticas. Lembram disso? Variação da mesma língua. Colocamos o exemplo, um contraste entre a Espanha e os países da América falantes de espanhol. Nós refletimos também sobre o português que nós falamos no contexto brasileiro, lembram? O português que se fala ao norte é diferente do português que se fala ao sul. Pronúncia, expressão idiomática, a variação da mesma língua. Então, nós tratamos quando, onde, quais são as muestras de língua. Então, nós tivemos alguns exemplos na aula, certo? Vamos continuando aqui. Para a classe de hoje, vamos aqui tratar de um outro gênero textual. Mas o professor está insistindo em trabalhar com gêneros, lembram? Nós nos comunicamos através de textos, os gêneros textuais. Textos orales, textos escritos, os acordais? Então, o gênero programado para a aula de hoje é um comentário digital. Bueno, vamos a reconhecer as características e observar o uso, a função de um comentário digital. Además, além disso, vamos trabalhar uma parte específica da língua, porque a língua é nosso objeto de estudo, lembram? Então, compreender para quê, quando e como utilizamos orações condicionais. Además, como se formam e ainda o uso de alguns verbos regulares, mas os verbos regulares naquela condição de orações condicionais. De acordo? Bueno, vamos a hacer una reflexión juntos ahí, ¿sí? Nuestra primera reflexión. ¿Qué se entiende por comentario digital? ¿Qué características tiene? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuál es su uso? Então, vamos pensar um pouquinho juntos, um tempinho. Se vocês tiverem oportunidade, que estão nos acompanhando, isso é muito importante, acompanhar as aulas gravadas pela TV também, além das plataformas necessárias, o Classroom, o Aula Paraná, vocês podem indicar a câmera do celular para esse código e aqui vão observar algumas informações que o professor preparou para facilitar e nos orientar nessa nossa primeira reflexão. Então, um tempinho para que vocês pensem. Bueno, ¿habéis pensado? Então, o que será que nós conseguimos pensar juntos sobre comentário digital? Vocês devem lembrar que o professor sempre traz um conceito, na verdade, uma definição do dicionário. A ver lo que dice la Real Academia. Para comentário, então nós trouxemos aqui o significado da Real Academia para comentário e para digital. Veja, são palavras isoladas,
mas tem que fazer algum sentido para nós. Primeiro significado para comentário, explicação de um texto. Outra possibilidade de definição, juízo, juízo de valor. Olha a ideia de opinar sobre. Parecer, menção ou consideração que se hace por escrito ou oralmente. E a expressãozinha digital, dito de um dispositivo ou sistema. E olha só uma quarta possibilidade de definição, que se realiza ou transmite por meios digitais. Por exemplo, as redes sociais, a internet que nós temos hoje ao nosso alcance, onde nós podemos opinar e construir comentários ou comentários digitais. Ok? Acompanhando? Vamos seguindo aqui. Possíveis características para um comentário digital. É importante que nós saibamos isso. Olha só como é que pode se estruturar um comentário. Lembrar que é diferente de uma receita culinária, é diferente de um poema que nós já trabalhamos em sala de aula. Então os textos se organizam de uma forma muito particular. Como se organiza um comentário? Pode organizar-se em tópicos dentro de requadros, aquelas caixinhas onde nós vamos inserir o nosso comentário, por exemplo. Pode possuir imagens, os emojis ou os emotions que nós utilizamos, lembram disso? Muitas vezes essa imagem, ela justamente traz uma informação a mais do que eu produzir um texto, literalmente por escrito, certo? Pode usar mensagem curto e com abreviações, porque nós vamos observar comentários na esfera dessa cultura digital da linguagem informal e bem objetivos também. Pode ser encontrado em redes sociais, blogs e outros lugares também, de acordo? E pertence a lo que decimos agora sobre a cultura digital, essa cultura que nós estamos imersos aí. Na palma da mão nós temos, portanto, o mundo, não é? Uma simples busca nós encontramos redes sociais, fazemos as nossas pesquisas da escola também. Mais uma reflexãozinha. A reflexão de número 2. Temos aqui uma vinheta. ¿Os acordáis? Uma das primeiras classes de espanhol, vinheta, charge. E cuidado, vinheta pode ser cada quadrinho de uma historieta, a história em quadrinhos. A vinheta ao lado expressa a hipótese, é uma hipótese, não é algo definitivo, del mistério sobre o fim do mundo em 2012. Os acordáis? Muita gente dizia, fazia previsões, o mundo vai acabar, não vai acabar. E o que isso tem a ver com a nossa aula? É uma reflexão para os textos que nós vamos estudar na sequência. Então, se o mundo se acabar amanhã, olha o marcador de tempo, e se o mundo acabasse amanhã? Que é o último que tu harias? Que é o que tu, estudante, harias? O que é que você faria? Vamos pensar um pouquinho? Então, vocês farão a leitura desta vinheta para surtir essa reflexão tão desejada. Olha o que diz a vinheta. E por que termina em 2012? E o interlocutor diz, já não cabia nada mais em la roca. Olha, não cabia mais nada nessa rocha. A forma de registro da época. El mistério del calendário maia, por fim, revelado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Volvemos a la corrección. ¿Habéis pensado? Então, se nós tivéssemos aqui que pensar nessa situação, se o mundo acabasse, o que faríamos? Olha só o professor proferindo uma sentença nessa chamada oração condicional, que é o tema de hoje também.
Então, a ideia é que nós pensemos a partir desta vinheta, desta charge, uma possibilidade de planejar, estruturar o nosso discurso para uma ação hipotética, aquela hipótese. Se o mundo acabar amanhã, o que eu vou fazer? Não é mesmo? Então, vamos poder utilizar uma estrutura específica. Creio que eu... E aí, na sequência, nós vamos observar as estruturas necessárias para dar esse tipo de informação, de uma hipótese, planejar, observar situações imaginárias também. Ok? Vamos seguindo? A primeira coisa que vamos a pensar juntos, justamente, este contexto del texto, el género textual que vamos a trabajar y descubrirlo juntos, ¿de acuerdo? Vamos a observar el comentario digital, pertenece a uma instituição específica. Ela é chamada Quora, é uma rede social de perguntas e respostas sobre temas variados, ok? Vale a pena vocês consultarem também. Aqui está o sítio, ¿os acordáis desta palavra, sítio? Aqui funciona como site. Aqui é meu sítio, aqui é o meu lugar. Olha as significações que nós temos possíveis. Autor, por que o profe ha dicho que não se sabe? Porque como nós produzimos perguntas e respostas, é algo editável. Eu posso como produzir minha própria resposta, produzir uma própria pergunta e esperar que um outro pueda interactuar comigo, de acordo? É um texto, então, produzido mais ou menos lá em definição que o professor colocou, já que é uma rede social e não está muito preciso a data desses comentários, 2017. O conteúdo sociohistórico, cultural, as práticas sociais nossas, olha o que nós vamos observar. Perguntas e respostas sobre conhecimentos generais. E especificamente o comentário que nós vamos tratar na aula de hoje, este gênero textual, trata sobre o fim do mundo. Como reaccionar, como responder, agir, interagir em uma situação imaginária. Que é imaginar se o mundo fosse acabar como todo mundo discutia anos atrás. Será que vai acabar mesmo? E aqui, o professor sempre nas aulas antecipa um pouquinho de vocabulário, lembram? Então, ao invés de nós trabalharmos diretamente o texto, vamos observar algumas palavras, estruturas que vão aparecer na sequência na nossa leitura do texto, ok? A palavra botella, recipiente de cristal, vidro, plástico, uma botella de água, uma botella de vinho, a garrafa. Então, lembrando que o professor sempre traz dentro de aspas o significado para a nossa língua portuguesa, ok? Vinho, olha aqui, nós temos duas diferenças. Vinho, enquanto bebida, e vinho, do verbo venir, voltar. Olha a palavrinha oi, que já apareceu como marcador de tempo para nós, lembram? Advérbio de tempo, en este día, hoy estamos aprendendo espanhol, hoje. Todavia, advérbio de tempo, ele marca, marcador temporal. Vocês devem lembrar que ele é basicamente um sinônimo para a palavra aún. E ainda a palavra árbol. E o professor chama a atenção de vocês para o artigo. Mas como assim? A árvore, e nós aprendemos que o ele é uma palavra masculina. Aqui nós entramos num vocabulário do espanhol de palavras heterogenéricas. Lembram? Hetero, diferença. Genérica, de gênero. Então, quando nós comparamos línguas, português e espanhol, por exemplo, observamos semelhanças e diferenças. El árbol, palavra masculina em espanhol. A árvore, palavra feminina no português. Ok? Então, vamos à leitura do primeiro comentário que temos digital. De acordo? Então, observe todo o layout que o professor trouxe para vocês se situarem. É importante as nossas leituras observarmos todo o layout, inclusive a referência, para que sepamos que, justamente de onde o texto foi sacado. De acordo? Sabemos se é um texto que pertence a qual país, por exemplo, para observarmos qual variante de língua vai aparecer. Então, o texto, nós temos aqui a autoria, quem pertence, então é uma interação dentro de uma rede social que nós dissemos, e diz assim: caminaria tratando de tomar cada detalhe. Olha que interessante essa ideia hipotética, de eu caminaria. E a perguntinha sempre foi essa: se o mundo acabar amanhã, que é o último que tu harias? E aqui várias pessoas foram respondendo
espontaneamente, informalmente. É uma característica desse texto. Lo que veo por la noche una botella de vino. Então ele informa que à noite ele ia simplesmente beber uma garrafa de vinho. No dormiria, não ia dormir. Pensaria demasiado, muito. E finalmente buscaria um lugar com hermosa vista, um lugar muito legal, com uma boa vista, para apreciar. Sonreiria, sorriria neste momento. Então, um momento não tão oportuno, mas é o contexto onde ele se coloca. Ah, eu faria isso, eu sorriria, eu beberia, ok? Vamos seguindo? Outro comentário. A mesma pergunta. Se o mundo acabar amanhã, que é o último que tu harias? O que é aquilo que você faria por último? Então, essa personagem, essa pessoa, inclusive, olha que interessante, podemos informar que ela é uma mexicana. Então, olha uma variante da língua, ok? Ela não utiliza uma resposta dela mesma. Olha que interessante. E o quanto foge do nosso controle. A própria, Jéssica aqui, que responde ao comentário, a perguntinha lá do blog, ela se utiliza da frase de uma outra pessoa, do Martin Luther King. Ela diz, entre comillas, entre aspas, se me entero que amanhã se acaba o mundo, se eu me inteirar que amanhã esse mundo vai acabar, yo hoy todavía, olha aqui o advérbio, hoje eu ainda plantaria um árvore. Então veja que ideia interessante. Se ele se inteirasse que o mundo ia acabar, ia plantar uma árvore. Interessante, né? Então é importante observar que ela não manifestou a opinião, ela não externou o que ela faria, mas pressupõe que ela, se utilizando da fala, o discurso do outro, teria a mesma ideia que ela, que ele, um tanto quanto filosófico, certo? E aqui, então, vamos repassar algumas coisas importantes, de acordo? Que é um verbo? ¿Os acordáis? Verbo é igual a uma acção. Acção de hablar, escrever, viajar. Então, lembre, são sinônimos, as ações que nós praticamos no dia a dia. As ações ocorrem em uma temporalidade. Temporalidade, tempo. E aí a ideia de los tiempos verbales, presente, pretérito e futuro. De acordo? ¿Os acordáis? E aqui, especificamente, temos as terminações para o condicional simple de los verbos regulares. Condicional, ¿os acordáis? Lembram no início da aula, o objetivo de hoje desta aula? Justamente o quê? Aprendermos a manifestar, a expressarmos orações condicionais, hipotéticas, imaginárias, desejos e conselhos. Então, observemos aqui novamente. Já conheceis perfeitamente os pronombres personais, não? Eu, tu, ele, são os 3 pronomes pessoais no singular. Nosotros, vosotros e ellos, os 3 pronomes pessoais do plural. ¿Os acordáis? Al lado, el profe deja como ejemplo el verbo pensar, um verbo terminado em ar, e o verbo vender, terminado em er. Olha como é importante observar esses detalhes aqui. Então, nós não vamos fazer basicamente nada com o verbo, a raiz, a terminação. Vamos apenas acrescentar as terminações sempre acentuadas, ia. Olha como que ficou então o verbo pensar ou qualquer outro verbo terminado em ar, desde que um verbo regular, ok? Je pensaria, isso para as terminações regulares. Tu pensarias, ele pensaria. E essa é a ideia dessa situação hipotética, imaginária, de desejo. Nosotros pensaríamos, vosotros pensaríais, ellos pensariam. Isso observamos o verbo vender como exemplo para a aula de hoje terminado em er, adicionamos também a mesma terminação. E aqui vai valer também para um exemplo de um verbo terminado em ir, como escrever. Olha que interessante em português, escrever termina em er, escrever termina em ir, é o outro infinitivo, ok? Mas fazemos o acréscimo junto da desinência, terminação, o infinitivo do verbo, com as terminações pertinentes. Então, eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria, nosotros escreveríamos, vosotros escreveríais e eles escreveriam, ok? Então, um tempinho para que vocês possam fazer o registro
desse esqueminha no caderno de vocês que vai ser útil para o decorrer da nossa aula sobre a temática de hoje. Volvemos? Então, conseguiram fazer a anotação direitinho? Então, este recuadro é importante para que tenhamos sempre em manos para uma consulta, para nos ajudar em las próximas lecciones e atividades que vamos aí realizarlas todos juntos, ¿de acuerdo? Incluso en las plataformas digitales, Aula Paraná y Classroom, ¿de acuerdo? Pues bien, seguimos entonces. Si estamos tratando del condicional simple y situaciones, ¿no?, que vamos lidiar com, por exemplo, os acordáis da vinheta? Ah, mas se o mundo fosse acabar, o que eu faria? Isso é uma hipótese. O que vou fazer se o mundo se acaba hoje, se acaba amanhã? ¿Vale? Então, possibilidades para o uso do condicional simple. Hacer hipóteses em el passado. Por exemplo, onde o professor colocou a atividade? Não sei. O professor la colocaria no classroom. De acordo? Vejam só, é uma hipótese. Um pergunta para o outro. Onde é que o professor colocou essa nossa atividade? E alguém fala hipoteticamente. Não sei. Foi dito que ele colocaria no classroom. De acordo? Uma ideia mais. Com as condicionais, expressar ação futura respecto a uma outra ação mais passada. Por exemplo, mi professor me dijo, ele me disse, que aprenderia facilmente. Olha só, aprenderia facilmente. 2. Eu pensava que seria mais difícil aprender. ¿Os acordáis de eso? Então, expressões que indicam uma ação futura, pero com uma condicional, orações condicionadas, de acordo? A ver, uma reflexão. Então, antes que sigamos juntos, vamos observando necessidades para ser uma reflexão. Então, vamos refletindo conjuntamente, de acordo? Olha só, a reflexão é uma historieta que o prof sempre utiliza com vosotros, do Gaturro, esse personagem do argentino Nick. Olha o que ele diz na primeira vinheta, olha o primeiro quadrinho. Que me gostaria ser quando seja grande? Então, ele se pergunta, o que eu gostaria de ser se eu, quando eu chegar à minha idade adulta, quando eu ser maior? Astronauta, bombeiro, rockstar, craque de futebol, superestrela de cine, ok? Qual é a ideia aqui? Pensando na situação do Gaturro, o que te gostaria ser quando seja grande?
Entonces, hemos hecho la lectura juntos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Observar el uso del condicional simple en la primera viñeta. ¿Qué me gustaría hacer? Escribir outras orações, orações com hipóteses ou ações futuras. Então, vocês vão poder utilizar os elementos de profissões para produzir sentenças, orações que indiquem hipótese ou uma ação futura, conforme nós vimos o exemplo anterior. De acordo? Então, tempo para que penséis. Então, vamos à correção? Quais possibilidades nós teríamos? Então, lembrando que nós estamos colocando uma possibilidade. Quem sabe você aí em casa, você aluno que nos acompanha, produziu outras sentenças, outras orações. Então, troca lá uma ideia com o seu professor na plataforma, tira a dúvida com ele para ver aquilo que você produziu também, ok? Uma possibilidade, uma construção de uma hipótese. Quando o gaturro seja grande, o que ele gostaria de ser? Não sei. Ele gostaria de ser astronauta? Olha a possibilidade de colocar a palavrinha quizá, talvez, não sei. Quizá lhe gostaria, ao gaturro lhe gostaria ser astronauta. Uma hipótese. Uma ação futura. Nick lhe dijo a gaturro, então o autor do personagem disse para ele que seria bombeiro, que gaturro seria bombeiro. Então, uma ação futura. Gaturro vai a ser bombeiro, seria bombeiro. De acordo? Seguimos. Outras possibilidades de orações condicionais. Dar conselhos ou sugerências, sugestões. 1. Deverias acceder ao Classroom para praticar. Olha a ideia que eu falo para você, estudante nosso. Tu deverias acceder ao Classroom. ¿Para quê? Para praticar os exercícios. 2. Mira que temos uma espécie de uma fórmula, ¿no? Uma estrutura interessante que utilizamos muito em espanhol. Espanha, por exemplo, ¿sí? Yo que tú practicarías haciendo los ejercicios. Yo que tú, el uso de la primera persona, yo, el uso del pronombre que, aquí puedo utilizar, por ejemplo, el pronombre tú, mi interlocutor, y ahí la oración condicional, ¿de acuerdo? Yo que tú, eu no teu lugar, ok? Eu se fosse você. E eu que tu praticaria. Se eu fosse você aí de casa, estudante, eu praticaria os exercícios de espanhol. E eu que tu praticaria para aprendê-lo. De acordo? Expressar situações imaginárias. 1. Creio que, eu acredito, creio que serias um bom escritor. Que tu serias um bom escritor. 2. Aprenderias mais com uma música. Eu creio que tu, estudiante, aprenderias muito mais com músicas.
interactuando, exercitando, de acordo? Mais um exercício para nós com a mesma historieta de Gaturro, de acordo? Então, o que vamos fazer aqui? Escrever outras orações condicionais, utilizando consejo ou uma situação imaginária também. E a estrutura que temos da historieta de Gaturro. De acordo? Pensemos juntos, então. Corregimos juntos a ver las posibilidades. Una frase, una oración, indicando consejo. Yo que tú practicaría fútbol. La idea de que Gaturro podría ser un crack de fútbol. Yo que tú, eu no teu lugar, Gaturro, practicaría fútbol. ¿Sí? Una situación imaginaria, creo que Gaturro sería rockstar. Hipoteticamente, imaginando, mejor que Gaturro fuera, o que Gaturro sería un rockstar. ¿De acuerdo? Outras possibilidades que temos, expressar-se de forma cortês. 1. Professor, poderia enviar-me a atividade? Ou 2. Professora, poderia ajudar-me com a correção? Mira, podeis utilizar incluso estas estruturas para interactuar com tu professor na plataforma Classroom. ¿De acordo? Estamos praticando. Expressar desejos. 1. Desearia o fim da pandemia do coronavírus. Olha só um desejo. Eu desejaria que tudo isso terminasse, a pandemia, de acordo? Não esqueçam de se cuidar em casa também. 2. Me gostaria aprender mais sobre culturas. Quando estudamos línguas, por exemplo, estudamos estruturas. Me gostaria. E o verbo encantar. Me encantaria conhecer países hispanohablantes. Então, são muitas formas que nós temos para expressar. Vamos a um outro exercício? Então, aqui vocês vão ler este comentário digital e vão procurar identificar onde é que nós temos estruturas que podem ser de imaginação, de hipótese, de desejo, de conselho no comentário desta rede social. De acordo?
Volvemos a la correção juntos. Olha só, então o professor destacou já no texto para vocês, para auxiliar a nossa leitura. E quais são, então, as orações condicionais? Quais são as orações condicionais, ¿no? Que estão em el texto, la construção del comentário. Tomaria el dia para não ir à la oficina. Eu me ocuparia de todo o dia para não ir ao escritório, oficina. Jugaria umas partidas ou uns partidos. Jugar em espanhol, lembram? Brincar e jogar. Prepararíamos e trataria. Lo pasamos de la risa loca. Prepararíamos todos uma comida deliciosa. Preparar uma comida entre a família. Trataria de hacerles passar o dia desfrutando. Trataria. E vamos a la outra reflexão. Outro comentário para que observéis onde temos orações condicionais en este comentário de Ritar. Então, uns minutos para que penséis. A la corrección. Entonces, viviría, sentiría. Ahora mismo creo que lo viviría sin grandes conflictos. Todo se apagara, creio que sentiria certo alívio. Então, o professor sugere que depois vocês revejam a aula e leiam com mais atenção e com calma os comentários. Inclusive, se aparecerem dúvidas, tirar com seu professor lá na aula. De acordo? Seguimos. Outro exercício. Quanto exercício! É importante que pratiquemos isso, de acordo? Lê o seguinte comentário. Observa os verbos que necessitam ser conjugados utilizando o condicional simples. Conjuga-los. Olha as lacunas, então. São apenas 3 lacunas. A primeira delas, o verbo aproveitar. A segunda, o verbo releer. Ler, são 2 vogais S, releer. E o terceiro verbo, o verbo vivir. Vivir, viver, morar. De acordo? Então, uns minutos para que podeis ler e já volvemos aí a solucioná-lo.
Entonces, a la corrección, ¿no? Bueno, el comentario digital. Si el mundo acabara mañana, creo que aprovecharía el último día y releería 2 poemas inolvidables, inesquecíveis. Uno de la escritora peruana Gloria Quirinos, titulado, con el título, Si tuviera tiempo, y el otro, Instantes, de la escritora estadounidense Nadine Stair. Pienso que assim lo viviria. ¿Sí? Com essa ideia, aquela perguntinha provocadora. O que eu faria no último dia se o mundo acabasse? De acordo? E el quiz para que pensemos juntos aqui também. ¿Sí? Que é um comentário digital e quais são suas características? É um juízo que se hace acerca de algo por meio digital e pode ser encontrado na rede social? É um juízo que se hace acerca de algo por meio no digital e pode ser encontrado na rede social? 2. Qual estrutura expressa um desejo? Qual estrutura traz a ideia de desejo? Deverias acceder ao Classroom? Me gustaría conhecer países hispanohablantes. Que pensáis? Juntos aqui, vamos observar as respostas. A. Um juízo que se hace acerca de algo por meio digital. Em la letra B, temos a indicação negativa, não? Aqui diz que não seria usado por meio digital. Al revés, não? 2. A estrutura que expressaria um desejo. Me gustaría conhecer países. É minha intenção, meu desejo, conhecer outros países. ¿Sí? E lo que trabajamos en la clase de hoy, el comentario digital, observamos sus características, la función social, trabajamos con elementos de lengua, ¿no? Acciones futuras, imaginarias, expresar consejos, deseos, ¿de acuerdo? Y por fin, el profesor os deja algunas sugerencias, algumas páginas web, ¿no? Algumas sugestões de jornais online para praticar leitura, buscar informações sobre a língua, plataforma digital de forma gratuita de alguns conteúdos de língua e o dicionário de la RAE, que já conhecemos desde algumas aulas, de acordo? E por fim, mira o uso de la condicional. Mañana ou passado mañana, que poderias fazer? E aí as sugerências do professor. Então você pode praticar as lições, buscar a plataforma Aula Paraná, interactuar com tu professor, de acordo? Então, practicar, practicar e practicar. Então, quédate em casa e nos vemos na próxima classe. Abraços!